Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Tony de Souza, muito bem-vindo a todos que estão aqui no meu canal, sejam bem-vindos no nosso canal, um local de comunicação com você. Ontem nós fizemos um vídeo muito interessante, né? Veja o vídeo de ontem aí, tá certo? É muito interessante, falando sobre o Senhor Jesus Cristo, né? O nosso Pai Celestial. Ele é o Pai, você sabia? Pois é, não, mas ele é o Filho. Pois é, assista o vídeo de ontem, que é muito interessante. Mas nos comentários do vídeo de ontem, não pude responder a todos, mas eu respondi aqui, vou colocar na tela, o Valdir Araújo. Ele comentou lá no vídeo: Jesus é o Pai, você sabia? Ele diz assim: eu queria tirar uma dúvida quando Jesus disse, o Pai é maior que eu. Então achei muito interessante falar um pouco sobre a questão levantada pelo nosso irmão Valdir Araújo. Agradeço você, Valdir. Deus abençoe, meu irmão. Realmente é uma pergunta muito interessante. E aonde que Jesus disse isso? Está na Bíblia. Vamos ler? João, o Evangelho, está aí na tela para você ler comigo. Capítulo 14, verso 28. Diz assim: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Ou seja, eu vou, mas vou voltar. Se me amasses, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Para aqueles que creem com todo o coração, honestidade, sinceridade, na doutrina da Santíssima Trindade, para os teólogos, esse versículo, preste bem isso, senhor teólogo, e aqui eu me dirijo a palavra aos teólogos que me acompanham, porventura estejam aqui. Este versículo, esta passagem, que Jesus disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu, não pode, não deve, não é base para sustentar a doutrina da Trindade por várias razões, e eu vou te explicar aqui. Não quero me estender muito, o tema é muito complexo, exigiria que a gente teria mais tempo, e eu não disponho para poder dissecar bem o tema, mas eu vou deixar pontos para que você possa refletir e pensar comigo. Primeira pergunta: os três não são iguais? Coniscientes, coinipresentes e tudo mais, nos mesmos atributos e tal? Já perde a igualdade? Se você usar esse versículo para provar a existência da Trindade, cadê a igualdade entre os três? Primeira pergunta: cadê a igualdade entre os três? Jesus está falando de três aqui? Supostamente ele está falando de... Cadê o outro? Viu que esse versículo não pode ser usado como base para sustentar a existência de três pessoas? Porque esse versículo está falando, vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Se você falasse, mas esse versículo está falando de dois, a gente poderia começar a conversar bem. Mas para dizer que esse versículo está falando de três, é impossível. Primeiro, que é claro, um versículo sozinho não pode servir de base para sustentar uma doutrina. Porém, é claro que você vai me falar, poxa, Tony, mas esse versículo ele é comparado a várias outras referências, outras passagens, e se você for analisar, ele fala, eu vou sentar do lado do Pai, Jesus está sentado à destra de Deus e intercede por nós, aí já é outro assunto. Paulo vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas na mesma passagem ele vai dizer, e Jesus também intercede por nós, está à direita de Deus. Quer dizer, quantos intercessores que tem? A Bíblia diz que só há um intermediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Quem intercede por nós? Deus ou o Espírito Santo? Mas já está vendo como que a gente vai saindo do tema? Porque aqui nos comentários é assim, a pessoa põe 10 comentários, não dá para responder os 10 num vídeo só, certo? Então esse vídeo aqui é para atender aqui o nosso irmão Valdir, tá certo, irmão Valdir? Então, Jesus disse que o Pai é maior que ele, aí está a Trindade? Não, porque a Trindade os três são iguais. São três, ele falou de dois, e os três são iguais. Cadê o Espírito Santo? Ficou de fora aqui? O Espírito Santo é o quê? É maior ou é menor? Ou está abaixo dele? Como é que é essa hierarquia? Se há hierarquia, não tem Trindade. Se há uma hierarquia entre os três, um é maior, o outro um pouquinho, um tiquinho menor, e o outro um tiquinho menor, não estão, esquece os famosos credos, para você pesquisar na internet, credo atanasiano e o credo apostólico são jogados por terra
por esse versículo, caso ele seja usado para sustentar a doutrina da Trindade, que ela é romana, veio do Vaticano, com provas inúmeras históricas e com documentos, provando que essa é uma doutrina que surgiu a partir do Concílio de Nicéia, no ano 325, feito por 514 bispos, a mando do imperador, do esperto, do malandro, o imperador Flávius Constantino, ou Constantino I, ou Flávius I. Mas, deixemos esse detalhe à parte, como vamos falar da doutrina da Trindade? Não, é melhor apresentar o Cristo que a Bíblia apresenta. E aí você vê a diferença entre o Cristo da Bíblia e o Cristo do sistema religioso. Há uma diferença entre os dois. Me perdoe aqui a minha franqueza, mas estamos aqui falando a verdade. Mas você não respondeu, Tony, a pergunta do irmão Valdir. Vamos lá, Valdir. Jesus, o Senhor Jesus Cristo, não está falando de Trindade, nem tampouco de dois. O que Jesus está ensinando? Vamos para as Escrituras. Aliás, antes de eu seguir, volta para mim aqui. Antes de eu seguir, eu quero te falar uma coisa. Tony, você, pode me criticar. Esse texto está falando aqui que ele está dizendo que o Pai é maior que ele por causa da condição humana. A condição humana dele. É exatamente isso. A condição humana. Por isso que eu estou dizendo que esse versículo não pode ser usado para comprovar a existência da Trindade, porque, segundo a própria doutrina, não há diferença entre os três. Os três são iguais em todos os atributos. Estou falando da doutrina e não das pessoas que creem na doutrina. Pelo amor de Deus, eu sei separar uma coisa da outra. Então vamos lá, vamos falar sobre esse assunto. Diz aqui, a palavra do Senhor. Jó, um dos amigos de Jó, vai visitá-lo e diz o seguinte, Jó 33:12, mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto, a afirmação dele, porquanto Deus é maior que o homem. Jó 33, verso 12. Deus é maior que o homem, Tony. É por isso que Jesus está dizendo que o Pai é maior que ele. E nós já vimos no vídeo de ontem que ele é Deus sobre todas as coisas. Então, Deus é maior que o homem. Vamos lá, mais ainda. Continue lendo comigo. Vamos para outra passagem. Vou resumir, são muitas as passagens que eu gostaria de mostrar para você, mas eu quero dizer aqui o seguinte. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo quem? Deus. Cristo Jesus é quem? Deus, que embora sendo Deus, olha aí, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. E tornando-se semelhante aos homens. E sendo achado, diz outras traduções, ou sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Filipenses capítulo 2, eu li aqui dos versículos 5 até o 8, recomendo que você leia todo, li na versão NVI, Nova Versão Internacional, e a própria Bíblia King James está com o mesmo linguajar, embora sendo Deus. Isso é muito importante para você que acompanha aqui o nosso canal. Embora sendo Deus, não veio buscar glória para si, não veio se aparecer ou se apresentar como Deus. Aliás, ele vai vir como tal. Ele vai voltar aqui, não mais para tomar tapa na cara, para ser humilhado, ir para o madeiro, porque isso aí ele já fez. Ele já fez isso, certo? Ele vai voltar aqui como Deus, não como filho de Deus. A própria parábola, pesquise aí na internet, a própria parábola dos lavradores maus falam sobre isso. A própria parábola dos lavradores maus diz que quem vai voltar para prestar contas, pedir contas aos judeus é o Pai.
Ah, você quer crer que Jesus vai voltar para buscar o seu povo? Pois é, a parábola que o próprio Cristo ensinou, porque eles mataram um filho, né? Não mataram um filho? Mataram todos os servos, mataram o filho também. Mas a parábola dos lavadores maus diz que agora quem vai voltar para acertar as contas é o papai. É o pai do filho que vai voltar. E quem vai voltar aqui nesse mundo? Quem vai voltar para julgar as nações? Quem vai voltar para descer o sarrafo aqui, para estabelecer o seu governo? É o pai ou o filho? Fica a dica para você, pensar. Tá vendo como é que a gente sai do assunto aqui? É só para você analisar esta mensagem poderosa que é o Evangelho de Deus. Então, quando ele diz, eu vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu, ele está dizendo o quê? O que ele está passando ali? Que há uma hierarquia lá em cima? Um é maior que o outro? Se há uma hierarquia lá em cima, não tem trindade. Esquece! Toda vez que você pegar um versículo da Bíblia e falar aqui o Pai aqui e o Filho aqui, aqui os dois aqui. Esquece, porque há uma hierarquia. E se há hierarquia, não, Tony, mas ele estava na condição humana. Então, se você consegue entender que ele estava numa posição de inferioridade, porque ele foi achado na condição humana, por que você coloca mais 3? Por que você coloca, então, a distinção entre os títulos que ele ocupou, que ele representou? Títulos, Cristo tem vários títulos. Leão da tribo de Judá, não é? Mas ao mesmo tempo ele é cordeiro. Ele é leão ou ele é cordeiro, Tony? É leão e é cordeiro. Que mais que ele é? Pão, vinho. Que mais que ele é? Filho do homem, filho de Deus, filho de Maria, filho de José, são títulos. Ah, Jesus, a Bíblia diz que ele é o único filho de Deus. É isso mesmo que diz a Bíblia? Porque lá em João, capítulo 1, verso 12, diz que todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, de serem chamados filhos de Deus, todos que creem no seu nome. Então eu e você somos também o quê? Filhos de Deus. É um título. Você é filho de Deus. E aí? Você é filho de algum Deus, literalmente? Lá não. Você recebeu esse título por quê? Porque você creu na mensagem do Evangelho. É um título, e depois falaremos mais sobre o título Filho de Deus. Ele se comportou como tal. Por isso que você vai ver ele como um ser humano, como homem, orando, caminhando, chorando, tendo fome. Mas como Deus, você vai ver ele andando sobre a água, as águas, alimentando multidões, multiplicando pães. Você vai ver ele como Deus em várias passagens do Novo Testamento. O Evangelho de João, capítulo 20, verso 38, Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Tito 2, 13 e 14, o apóstolo Paulo diz para Tito, estamos aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que deu a si mesmo. Na carta aos Romanos, Paulo vai dizer lá no capítulo 9, verso 5, que segundo a linhagem humana, Jesus descende dos israelitas, mas ele é Deus sobre todos, bendito para sempre. 1 João capítulo 5 diz que o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, em muitas outras passagens como essas aí, o Novo Testamento deixa claro que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, o único Deus de Israel. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos. É claro, Tony, o tema é amplo, precisaria de mais referências, sim, mas a gente está com um tempo bem reduzido. Espero que deixei claro aí. Ele está falando da condição humana. Se ele está falando da sua condição humana, por que colocar mais 2 iguais a ele? Que não existe. Não há Deus semelhante a ti. Em todas as escrituras do Antigo Testamento vai dizer, não há ninguém semelhante a Deus, não há ninguém como tu, não há ninguém igual, nem no céu, nem na terra e nem embaixo da terra. Tem dúvidas ainda? Deixa nos comentários a sua dúvida, a gente vai estar olhando aqui atentamente os comentários e fazendo nossos próximos vídeos aí, falando mais desse assunto. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz.